Fala, meu povo, Silas Fernandes aqui falando e mais um Na Real com Silas Fernandes. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal, que é de suma importância o quê? A sua inscrição, para que estes conteúdos possam alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Beleza? Combinado dessa forma? Meu povo, Romanos 8. Onde, Silas? Na cabeça, no coração, na veia. Porque é chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a terra está gemendo, aguardando a sua manifestação. Gente, o episódio de hoje aqui no Na Real está sensacional e é um episódio curioso. Eu quero que você preste bastante atenção no título deste episódio que eu trouxe aqui para vocês hoje. Olha só, a missão oculta dos escolhidos brasileiros, o despertar da última geração. E você? Será que você se enquadra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, onde diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Nós iremos desmistificar este versículo e trazer aqui algumas informações proféticas a respeito desses chamados brasileiros aí que estão despertando nesse último tempo, nessa última geração, para o grande despertar do último avivamento. Vamos lá? Fala, gente, mais um episódio aqui do Na Real com Silas Fernandes. Meu povo, a missão oculta dos escolhidos brasileiros, o despertar da última geração. O que você sabe a respeito disso? Por que tantas pessoas estão sentindo algo diferente? Um peso espiritual, uma certa inquietação santa, uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Você está sentindo isso? Como que está o seu coração a respeito disso? Se eu te dissesse que há uma missão oculta, reservada à nação brasileira, um chamado profético que ecoa desde a fundação do país, um chamado para o último avivamento global, como você reagiria? Você se enquadra nesse sentimento? Parece que os dias estão menores, parece que você tem uma urgência de anunciar a palavra, de tirar projetos da gaveta, porque você acredita que algo grandioso está prestes a acontecer, mas você não tem clareza ainda do que se trata, mas você tem visto, inclusive, até pessoas que estão até passando por situações semelhantes às suas. Gente, bem-vindo. Você é um escolhido para esse grande chamado final do grande despertar da nação brasileira. Gente, o Brasil é uma nação completamente profética. Desde o seu descobrimento, o Brasil nasceu sobre uma consagração espiritual. Sabe quando? Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o primeiro ato oficial foi erguer uma cruz e celebrar uma missa. Era como se Deus estivesse marcando este território, sabe? Com um propósito sacerdotal. Historicamente falando, o Brasil é conhecido como o país do futuro. Você já ouviu falar sobre isso? Mas, espiritualmente
falando, o Brasil é a nação do fim, o útero do último avivamento. E eu vou trazer aqui algumas informações que vai fazer com que você comece a refletir a respeito disso, tá? A localização geográfica do Brasil está no hemisfério sul, de frente para onde? Para o Oriente. É simbólica. A luz do sol nasce onde? No leste, mas o avivamento nascerá no oeste. De um país tropical, alegre, improvável, abençoado por Deus e bonito de natureza. Oh, que beleza! Em fevereiro não vai ter carnaval, não. Mas vai ter festa dos santos, festa dos céus. Sabe por quê, meu povo? Porque o brasileiro, ele é um povo quebrantado. Sabe, o brasileiro é um povo emotivo, o brasileiro é um povo que perdoa fácil, que é ensinado a perdoar. O brasileiro, ele tem um coração sensível para carregar uma presença que incendeia-se um coração. Sabe para onde? Para os confins da terra. É um fogo, uma chama de amor pelo Evangelho, de amor por Jesus, uma chama, um amor por missões, de ir e anunciar o Evangelho. Esse é o motivo do coração brasileiro, sabe? Existe um fundamento bíblico para isso, gente. Atos capítulo 17, versículo 26 vai dizer: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e os limites de sua habitação. Ou seja, Deus estabeleceu cada nação com um propósito espiritual no seu plano eterno. Aí você me pergunta, Silas, qual é o papel, então, do Brasil? O papel do Brasil no fim dos tempos, gente, pode ser entendido à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43. O reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que produza os seus frutos. Gente, escute isso. Muitos teólogos creem que esse povo não se refere a uma etnia específica, mas uma geração, escute isso, de coração fértil, capaz de receber e multiplicar as sementes do reino. Gente, o Brasil, com sua miscigenação, representa todas as tribos, raças e línguas, um espelho profético do que João viu em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Por isso, o avivamento que começar aqui pode tocar todas as nações da terra, porque o DNA do Brasil já carrega a mistura dos povos da terra. Gente, existe um contexto sociólogo e espiritual desse grande despertar. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, mas é algo que vem sido falado por milhares e milhares de homens de Deus, de profetas que pisou aqui no solo brasileiro, pessoas de outras nações, profetas de outras nações que, ao pisar no solo brasileiro, sentiu do Espírito em trazer uma palavra de discernimento espiritual. Escute isso, a sociedade brasileira está em colapso moral e institucional, mas ao mesmo tempo em ebulição espiritual. Enquanto o mundo pós-moderno caminha para o transhumanismo e a idolatria da tecnologia, o Brasil está sendo despertado para um retorno à fé, ao primeiro amor, à simplicidade, ao evangelho puro e simples, à presença real do Espírito Santo. Nas últimas décadas, o crescimento exponencial da igreja evangélica no Brasil, especialmente entre jovens, mostra um movimento orgânico de resgate da verdade. O que a sociologia, gente, chama de ondas de transformação cultural, a Bíblia chama, sabe de quê? De sinais dos tempos.
A juventude brasileira está sendo visitada em sonhos, em visões. É um chamado ao arrependimento genuíno. Sabe por quê? Só existe avivamento onde há arrependimento. E o arrependimento, ele é produzido no secreto. É o avivamento do secreto. Inclusive, eu tenho um livro, um e-book. Corre lá na Amazon e você pode adquirir o e-book Avivamento do Secreto, Silas Fernandes, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Tá bom? Olha só o cumprimento do que a palavra diz em Joel, né? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E este derramamento tem um epicentro que se chama Brasil. Gente, o avivamento é como uma missão geopolítica. Vamos entrar um pouquinho agora na geopolítica, trazendo esse contexto de avivamento. Em termos geopolíticos, o Brasil é uma potência continental, rica em recursos e relativamente isolada de grandes guerras. Essa proteção, gente, ela é estratégica. Tá? Eu vejo dessa forma. Enquanto o mundo se destrói, o avivamento floresce aqui em solo brasileiro. O país é também um celeiro espiritual e alimentar. Isso reflete Gênesis capítulo 41, quando José foi levantado no Egito para sustentar as nações durante a crise. O Brasil pode ser o José profético do fim dos tempos, guardando o pão físico e o pão espiritual, para que milhares e milhares de evangelistas sejam espalhados nos 4 cantos dessa terra e na Janela 1040, um episódio que eu já falei aqui no Na Real com Silas Fernandes. Volta lá para você entender o que é a Janela 1040. A missão oculta dos escolhidos brasileiros, gente, é servir e enviar. É levar vida, é levar pão. Este é o compromisso real, o chamado real da nação brasileira, dos escolhidos da nação brasileira. O Espírito Santo está ressignificando, gente, a identidade nacional, preparando o país para um papel escatológico global. Você recebe essa palavra, gente? Olha só a responsabilidade que nós jovens cristãos brasileiros temos em nossas costas, em nossos ombros. Gente, existe uma visão profética para os escolhidos do fim, os escolhidos deste último despertar, dessa última geração que vai trazer o grande despertar de avivamento. Há uma nova geração de brasileiros, jovens, músicos, professores, artistas, cientistas, comunicadores, empreendedores sendo tocados de forma simultânea por uma revelação celestial. Eles são os Daniels, os Josés, os Joãos Batistas dessa geração que entenderão mistérios e decifrarão códigos do tempo do fim. A missão deles não é política, é altamente espiritual. É ser luz em cada esfera da sociedade, na política, economia, educação, ciência, arte, mídia e religião. É um outro assunto também que eu já tratei aqui no Na Real. Se você não assistiu, volta aí a alguns vídeos que você vai ver esse episódio que eu falo das 7 esferas da sociedade, tá bom? Transformar a cultura não apenas pregando doutrina, mas transformando a cultura por meio da única verdade que é em Jesus Cristo. Tá, gente? Essa geração será marcada pela consciência do reino e o amor incondicional, o oposto do espírito do anticristo. Tá? O avivamento brasileiro não será um show de multidões, mas uma revolução de coração desperto. Corações despertos para esse grande despertar. É o avivamento do secreto que vai explodir em poder público quando a noiva estiver pronta. E você, já está pronto?
O que você tem sentido, esse chamado emergencial no seu coração? Gente, Jesus disse em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Brasil é hoje, gente, o maior exportador de missionários da América Latina e um dos países mais influentes espiritualmente do planeta Terra. Quando o avivamento sair do Brasil, a última etapa da grande comissão começará. E logo após isso, o noivo virá buscar a sua noiva. É do Brasil que será exportados vários e vários missionários, músicos, cientistas, professores, mestres, pessoas de todas as esferas da sociedade, trazendo esse último despertar. Por isso, o Espírito está levantando os escolhidos brasileiros, homens e mulheres com sensibilidade profética, inteligência espiritual e coragem para romper sistemas. Eles serão os portadores da chama do último avivamento da terra. Deus está soprando sobre o Brasil. O que antes era periferia espiritual está se tornando o centro da movimentação celestial. Aqueles que hoje são ridicularizados por apenas crer no avivamento serão amanhã os que conduzirão nações inteiras ao arrependimento. O Espírito Santo está dizendo: Brasil, desperta, tua missão está chegando. O avivamento vai incendiar o mundo e vai começar em ti. Pela ordem, pelo progresso brasileiro, o avivamento vai nascer de ti. Gente, não é mais hora de ficar dormindo em berço esplêndido. É hora de se despertar. Sabe por quê? Porque o povo cristão da nação brasileira é gigante por sua própria natureza. Porque carrega o DNA da cruz. Romanos 8, na cabeça, no coração, na veia. É chegado o momento de despertar. Você é um dos escolhidos. Não é coincidência você estar vivo nesse tempo, nessa geração, nessa estação. Há uma missão oculta em sua geração e Deus está revelando agora. É momento de orar, de santificar, estar pronto, porque o sopro do último avivamento já começou e nós precisamos estar atentos. Agora eu quero ler aqui para vocês algumas profecias que foram trago, à nação brasileira por grandes profetas, homens de Deus. E eu preciso lembrar vocês sobre essas profecias, tá? Primeiro, Cindy Jacobs. A profetisa americana já falou que Deus colocou fim à corrupção no Brasil e que há promessas de avivamento para este país. Deus irá escancarar todo espírito de corrupção para que o avivamento chegue ao país. Em sua participação no Descent Brasil, ela profetizou um avivamento nunca visto no Brasil, afirmando que Deus escolheu este momento para nova era de despertamento global. Também disse que haverá reconstrução econômica, libertação do espírito da corrupção e que o Brasil não dependerá de empréstimos externos. Joel Angel, pastor que profetizou que o maior avivamento da história ocorrerá em solo brasileiro. Ele recebeu profecia no Canadá que o fogo do avivamento acenderia no sul do Brasil e se alastraria para as demais regiões até o norte. Randy Clark, profeta e evangelista americano, fundador do Ministério Global Awakening, declarou que o Brasil não está apenas para receber avivamento, mas para exportar avivamento. A janela 1040, as nações da terra.
Ele disse que uma onda de avivamento começará no Brasil em adoração e arrependimento. Billy Graham, escute isso, Billy Graham demonstrou amor especial pelo Brasil em várias ocasiões. Ele fez cruzadas no Brasil e disse: Deus abençoe o Brasil, em pregações no Maracanã, em outras cidades. Embora não haja uma profecia muito explícita dele dizendo o Brasil será berço do último avivamento, mas o seu ministério e influência histórica no Brasil têm sido interpretados por muitos como parte de uma preparação espiritual para tempos maiores. Gente, existem profetas brasileiros, profetas ligados ao ministério Angel, como Joel Angel e outros, têm compartilhado visões proféticas sobre promessas de Deus para o avivamento no Brasil, restauração da moralidade, sabe, de liderança espiritual. Essas profecias são bem conhecidas nos círculos evangélicos, gente, e são frequentemente citados como confirmação de que Deus está levantando algo especial nessa geração. É chegado o momento. Você já percebeu que algo está acontecendo aqui no Brasil? Diante desse colapso político, institucional, legislativo. Gente, onde há crise, há despertamento. Onde há despertamento, há arrependimento. E onde há arrependimento, há avivamento. Que você possa receber essa palavra. Que você seja um desses escolhidos que está sentindo no seu coração, na sua alma, este incômodo espiritual que está fazendo com que você se movimente. Você é um escolhido para uma missão oculta que está sendo revelada nesses últimos dias. Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Mande esse vídeo para aquela pessoa que você sente que também foi escolhido para esse tempo aqui em solo brasileiro. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Compartilhe com geral. Ficamos em mais um Na Real com Silas Fernandes. Fui!